Fala, meu amigo, fala, minha amiga, eu sou o Felipe Luna. Nesse vídeo aqui a gente vai estar falando direto aqui, meu querido, sem enrolação, sobre uma possível contratação que saiu do Sport, querendo contratar o lateral do Ceará, o Rai Ramos, né? Que é um bom jogador, é um jogador, para mim, um nível para a Série B muito bom, sabe? E surgiu essa informação sobre o Sport querer contratar esse jogador. Eu vi muito site falando, então muito site não, muito perfil falando. Então eu não vi de onde saiu essa informação, não vi essa informação em nenhum dos grandes perfis, né, dos grandes sites, NE 45 Minutos, Globo Esporte, Diário de Pernambuco, Jornal do Comércio, ninguém comentou sobre isso. Mas eu achei plausível também fazer um react de um canal, que eu vou até colocar aqui logo de cara aqui, ó, Bora pro Racha Vozão, né? Que é um canal que nas últimas semanas se envolveu até numa polêmica aí, meio que falando meio ácido contra pernambucanas e tudo mais. Eu achei até feio, inclusive. Mas são caras que eu vejo com uma visão interessante, assim, o comentário deles. Muitas coisas eu concordo, muitas coisas eu discordo. Então a gente vai comentar sobre esse vídeo aqui. Quem me conhece sabe aqui. É vídeo total com respeito, sem zombar, nada disso. Se você está esperando um vídeo desse aqui, não vai rolar. Antes de mais nada, te inscreve, ativa o sininho, deixa o teu like, dá essa moral pra gente, que a gente tá trazendo conteúdo aqui todo santo dia, pré-jogo, pós-jogo, contratação, almoço, informações, os grandes destaques do futebol nordestino, você vê aqui no canal do Luna. Então dá essa moral pra gente, que você não vai se arrepender, tá bom? Que eu falo do teu clube de coração como se fosse meu clube de coração, com todo o respeito que se deve dar, no caso do Ceará, total respeito, e no caso do Sport é o meu clube de coração. Então eu posso afirmar isso para vocês. Não preciso esconder e não preciso. E com isso não quer dizer que eu vá falar mal de um outro clube. Isso aí você não vai ver aqui, tá? Aqui no meu canal você não vai ver sobre isso. Eu posso até falar alguma coisa que você discorde, que é normal. Mas eu não vou denegrir, diminuir a imagem, ainda mais de um clube nordestino. A minha bandeira é o Nordeste, tá? Saiu essa informação do Rai, né, Ramos, que seria o novo reforço do esporte. Mas, gente, deixa eu adiantar para vocês. Eu entrei em contato com algumas pessoas do esporte e isso não existe, tá? Pelo menos até agora não existe. Inclusive, eu não consegui avaliar nem sondagem, nem algum tipo de sondagem com relação a esse jogador. Nada. Não apareceu nada no esporte, nem diretamente com o esporte, nem indiretamente com algumas fontes. Ninguém sabe sobre isso. Então, eu acho que é uma coisa muito difícil de rolar. Mas é futebol, nada é impossível. Né? A verdade é que dificilmente um clube ele vai emprestar um jogador para um time e depois ele vai tirar esse empréstimo na mesma temporada e emprestar para um outro clube da mesma divisão. Isso é meio difícil de acontecer, é quase impossível. Eu não lembro disso ter acontecido, a não ser que o cara não esteja recebendo, não esteja, o Ceará não estivesse pagando, eu não sei, né? Se o Rai não está recebendo seu salário pelo Ceará, aí é outra história, eu não sei. Mas tirando isso, dificilmente isso acontece, a não ser que fosse uma compra. E eu vi muita gente falando assim, não, Luna, mas aí se o esporte quiser comprar e ele fazer 7 partidas, só joga ano que vem? Não, pô. Se o esporte chegasse agora e sinalizar São Paulo, ó, vou comprar o jogador, quero comprar o jogador. Então, automaticamente, o São Paulo pediria o jogador, a saída do jogador do Ceará, ele voltaria para o São Paulo, né, e treinaria ali até a janela de dia 10 de julho, né, onde ele se transferiria para o esporte. Seria essa a situação se estivesse acontecendo alguma coisa. E aí, vamos dar uma olhadinha aqui, vamos reagir aqui os comentários dos companheiros aqui do Bora Pro Racha, né? Vozão. Vamos fazer logo um corte sobre isso? Rai Ramos no corte. esporte. Acho que a gente tem que falar logo sobre isso, porque, obviamente, hoje, aliás, é comum, né, da gente estar vendo na mídia independente, principalmente a mídia independente pernambucana, qualquer aspas sobre Ceará, eles não conseguem se controlar, de tão felizes que estão desde da classificação. Ó, primeiro, não é isso, irmão. Não é, ninguém nem, pô. Eu vou falar por mim, tá? Do que eu vejo, e eu trabalho com mídia independente. Eu sou mídia independente. Eu não tô vendo ninguém mais falando desse jogo contra o Ceará. De verdade, eu não tô vendo ninguém mais. Eu acho que foi um bom jogo, passou, né? E a vida seguiu, cara. Acho que vai começar a se falar de Ceará de novo quando eles se enfrentarem, Sport e Ceará, se enfrentarem na Série B. E outra coisa, é normal, cara, você comemorar uma vitória em cima do Ceará, que nos últimos anos vem tendo um grande destaque. O Ceará, nos últimos anos, figurou um bom tempo na Série A, né? Por um bom tempo teve uma gestão organizada, agora tá uma zona. Agora tá uma zona. Acho que vocês vão concordar comigo. Mas naquele momento ali era um time organizado, time que chegou a ficar próximo de brigar por pré-Libertadores.
vacilaram ali, tirando o Guto na época. Mas tem que se comemorar, irmão. Assim como se fosse ao contrário, o torcedor do Ceará ia comemorar, não vai comemorar, não, com a vitória, não. Pelo amor de Deus. São dois times grandes do futebol nordestino e tem que ser comemorado, sim. Não tô vendo ninguém falando, comemorando, porque é um jogador relevante, é um bom jogador. O Rai é um bom jogador. Vamos lá. Na Copa do Nordeste. Sim. Então, assim, eles não conseguem raciocinar como pessoas equilibradas, racionais, que consigam falar sobre qualquer assunto mantendo um mínimo de razoabilidade, né? E especularam o nome do Raí. E só concluindo, o Klaus, esse rapaz, o Klaus que tá falando aqui, eu sempre eu acompanho o canal dos caras, tá? Eu acompanho muitos canais independentes, não só de Pernambuco, mas do Ceará, de Salvador, principalmente do Ceará e Salvador, da Bahia e do Ceará. E eu vejo ele sempre ele tem alguns comentários inteligentes, cara, assim, ele consegue ler bem o futebol, consegue ler bem diretoria de futebol. Eu só acho que às vezes ele tem uma amargura que quer destilar, tipo assim, falando como todo o pessoal não tem equilíbrio, não é equilíbrio. Pô, velho, tem doido em todo lugar, irmão. Se você chegar na mídia aqui independente, tem doido. Chegar na do Ceará também tem doido. Se você pegar torcedor, tem doido. Assim como no Ceará também tem doido. Então, não dá pra gente generalizar nem jogar de uma forma áspera, entendeu? Acho que essa é a minha única crítica que eu faço. Raí Ramos lá no esporte. Não vi nenhuma grande notícia sobre isso. Também não. Apenas especulações, principalmente em mídia independente. E Verdade. nesse contexto, o que a gente pode falar é que não teve proposta, não tinha como ter proposta. A janela já fechou, já se encerrou. E é muito pouco provável um movimento agora de saída do Raí para o esporte. Nem no meio do ano deve ser provável isso. Como o Douglas já falou em outros momentos, é mais fácil esses jogadores que estão emprestados irem para a Série A. Algum time que esteja na Série A acabe... Só interrompendo aqui, o que é react, né? O que pode acontecer é, por exemplo, o esporte tem uma joia, né? Eu não sei se o pessoal, o Klaus sabe, o Douglas, o Sport ele tem uma joia que é o Pedro Lima, que é um jogador que está avaliado em 80 milhões de reais. Isso é um fato, tá? Não é uma especulação, um murmurinho. Inclusive, olheiros do Grupo City estiveram aqui em Pernambuco, né? Representando o Manchester City. Isso foi notícia, realmente foi um fato que aconteceu, confirmado pelo empresário do jogador. Então, assim, o que pode acontecer é o menino é vendido, não sei se vai ser vendido por 80 milhões, eu acho inclusive bem difícil. Mas se ele for vendido, sei lá, por 45, 50 milhões, eu não sei. Vai vender, o menino vendeu. Aí o Sport poderia pegar essa grana e falar, ó, quero contratar o Rai, sabe? E agora, claro, tem um lado também de ele já ter feito 7 partidas. Mas se isso acontecesse agora, o Sport poderia fazer um movimento agora de contratar um bom lateral. Então não é uma coisa impossível de acontecer, não. Eu acho improvável. Impossível, não. E adquirindo o passe do Raí ou o passe do Matheus Bahia, por exemplo, são emprestados, ou do Paulo Vitor também, para poder esses jogadores se desvincularem das suas equipes, ou o próprio Inter decidir tirar do Ceará e colocar em outra equipe, que normalmente não é um movimento muito comum, para poder esses jogadores jogarem em outra divisão. Mas na mesma divisão, acho pouco provável ou exterior, movimento. Né? Exterior também. Acontece. Exterior também acontece, exato. Se não é para um time da Série A, eu tô colocando aqui série A e Série B por conta dessa possível interesse meio bizarro do esporte pelo Rai Ramos, que pode até vir depois e tal, numa outra não é bizarro. Mas essas coisinhas, essas entradinhas, não é bizarro, irmão, é mercado. Mercado, cara, não é bizarro. Acho que para essa... É um jogador ruim ele? É um jogador ruim? Não é um jogador ruim, então não é bizarro. Temporada, pro esporte, não tem como, entendeu? Não tem como. Tá na mesma divisão, talvez se o esporte subir, o Ceará não subir, o esporte vai buscar o Rai Ramos, talvez, algo assim. Mas de outra forma, não, assim, não tem como. Então, não acredito nisso, não. Acho que essas movimentações aí sobre Raí ir pro esporte é delírio de torcedor do esporte, assim. Pelo menos por enquanto, nada sobre isso, assim. É tanto que tive contato recentemente com pessoas do departamento de futebol do Ceará, ninguém falou sobre isso. E outra, né? Convenhamos, ainda tem uma questão aí mais importante ainda, que o chefe do departamento de futebol do esporte é o pai do Lucas Drubsky. Até isso, para quem não sabe, talvez o torcedor do esporte nem saiba disso, porque o torcedor do esporte é tão lunático, essa galera que produz. Começa, o torcedor do esporte é tão lunático. Essas coisinhas é que eu acho ridículo, irmão. Assim, fala informação, sem precisar diminuir ninguém, sabe? Claro que o Drubsky, todo mundo conhece, sabe que ele tem um filho dele que também trabalha no Ceará, sabe, cara, quem trabalha com a mídia independente sabe. Talvez um torcedor ou outro que não tenha um contato, que não esteja ligado na diretoria dos clubes, não saiba, mas quem trabalha com a mídia sabe, não precisa diminuir. É esse tipo de coisa que eu acho chato. Produz conteúdo do esporte, perde tanto a noção do real, que ainda tem esse ponto. O pai do Lucas está trabalhando no esporte, então acaba que isso
se tivesse algum movimento dessa forma, acredito que isso seria resolvido. Para pelo menos nessa temporada não haver movimentação. Não faz o menor sentido, cara. Não faz o menor sentido. A gente tá falando isso porque estão falando lá em Recife, né, que o Sport realmente vai contratar, pode contratar o Rai Ramos. Mas para pensar, cara. Se for para contratar o Rai Ramos, ele só vai poder jogar a partir do dia 10 de julho, que é quando abre a próxima janela. Sim. Se ele fizer 7 jogos com a camisa do Ceará, acabou. Você não joga mais Série B e outro time esse Verdade. ano. Tá? Por isso que assim, é muito estranho, é muito esquisito eles mesmo sendo vendido, essa confiança de querer contratar, de achar que vão contratar. O que pode ter acontecido é alguma sondagem com o São Paulo, quando a janela estava aberta. Mas agora, depois que a janela fechou, não faz o menor sentido. Tá? E aí, o que é que gera? Só gera especulação mesmo. A galera vai perguntar, e aí, vai rolar? Rai Ramos pode sair? Cara, todos os jogadores que estão emprestados, o Ceará não tem o que fazer. Se o time decide negociar, negocia. Se o São Paulo quer negociar o Rai Ramos na próxima janela, vai negociar. Se o Bahia quiser negociar o Matheus Bahia na próxima janela, o Ceará não tem o que fazer. É só receber a taxa de vitrine lá, né? E pronto, assim. É que nem foi o Vitor Gabriel ano passado. Então, só para deixar claro, não chegou nada pro Ceará, até porque o Ceará seria o último a saber mesmo, né? 2, não faz o menor sentido a gente achar que o Rai Ramos vai sair pro Sport. Pode acontecer uma saída para outro time, seja Série A ou mercado internacional e tal. A Infinite Play eu conheço. Bem, é isso aí, né? É isso aí, comentário dos caras. Assim, como eu já falei, eu acho que os caras têm uns comentários, umas sacadas boas, sabe? Eu acho que só precisa ter um pouquinho mais de respeito. Não precisa ficar sempre que quer trazer falar tipo, porque o torcedor do Sport é assim assado. Porque a mídia é assim assado. Porque João Maria. Calma, não precisa ser. A gente não precisamos ser inimigos. Paz. Inclusive, eu já falei 1000 vezes aqui, vou repetir. Acho que é uma das torcidas que me trataram melhor na minha vida. Foi a torcida do Ceará, cara. Fui para lá ano passado, final da Copa do Nordeste, né? O primeiro jogo que o Ceará ele venceu o Sport. Acho que foi 2-1. Acho que foi 2-1 o jogo. E, cara, fui super bem tratado. Então não tem necessidade, cara. Não tem que ter a rivalidade, tem que ter a rivalidade. Mas nós que trabalhamos com mídia independente, por mais que sejamos independentes, temos uma responsabilidade também. Às vezes, uma forma ou outra que a gente fala vai incitar alguém a ter uma raiva desproporcional, desnecessária, entendeu? Desentuada. Então, segura a minha emoção, irmão. Vocês são bons trabalhadores, vocês são caras competentes, talentosos aí. Segura a emoção. Quero ver a opinião de vocês. Comentam que vocês queriam, o torcedor do Sport queria o Rai Ramos do Sport. Eu, sinceramente, é um bom jogador, mas também eu acho que não é nada fora do comum. É um bom jogador. Poderia ajudar, mas não é nada fora do comum. Comenta aqui o que você acha sobre isso. O torcedor do Ceará que estiver aqui também, comenta aqui o que você acha sobre isso. E é claro, qualquer atualização eu volto e trago tudo na íntegra, tá bom? Inclusive se inscrevam no canal aí, tá? No canal do Bora Pro Racha, Vozão. Eu sempre falo, cara, eu acho que a gente precisa apoiar a nossa mídia independente do Nordeste, sabe? Então apoia a mídia independente, tá bom? Um abraço, até já, tchau.